Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Alarico Neto, falando um pouco aqui, uma mensagem para você nesse dia. Vamos estar fazendo um culto simultâneo, nos nossos lares, uma vez que nós estamos fazendo o culto público. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem nesse dia, amém? Que mensagem que o coronavírus nos traz? Nós hoje não se vê falar em outra coisa, a não ser nessa pandemia que alcançou aí muitas, não quase todas as nações do mundo, pelo menos todas as nações importantes ali da Europa, da boa parte da Ásia, muitas nações têm enfrentado isso. Quando nós olhamos para a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Quero compartilhar com você um texto de Ezequiel, no capítulo 14, a partir do verso 19, diz assim: E se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derramando sangue, exterminasse seus cidadãos e animais. Juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhe seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto a sua justiça lhe concederia apenas o direito de livrar a si mesmo. Pois assim declara o Senhor, o soberano: quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos: a guerra, a fome, as catástrofes naturais, e doenças epidêmicas, a fim de que extermine da face da terra todos os seus cidadãos e a dos seus animais. Aqui nesse texto de Ezequiel fica muito claro que Deus ele envia sobre a terra 4 juízos terríveis, que é a fome, a espada, a guerra, a doença epidêmica, além de catástrofes naturais. Agora, interessante que Deus também ele fala que, mesmo em Ezequiel, que há quatro pecados que mancham a terra: a apostasia, a idolatria, a imoralidade sexual e o derramar sangue inocente. Esses 4 pecados mancham a terra e provocam, uma vez que são sistêmicos, provocam a indignação, a ira de Deus. E Deus, na sua soberania, nesse texto nos mostra que ele decidiu trazer o juízo sobre a nação de Israel, Nós podemos aqui fazer um paralelo sobre a terra. Por isso que ele diz: nem que Noé, Jó e Daniel me peçam, intercedam, eu não vou ouvir. Por quê? Porque Deus já havia decidido fazer isso. Deus já havia decidido. E no verso 22, ele diz assim: entretanto haverá alguns sobreviventes, alguns filhos e filhas da cidade serão retirados dela, serão retirados da cidade. Olha a estratégia de Deus, Eles virão ao vosso encontro e quando observardes a atitude e as ações dessas pessoas, eis que vos sentireis consolados. Por quê? Porque serão pessoas com uma conduta realmente diferenciada, diferente, transformada, Porque quando nós passamos pelo juízo de Deus, amados, nós somos domesticados, nós somos quebrantados. No verso 23, Deus ele diz assim: não é sem razão que eu venho a proceder assim, fiz o que deveria ser feito. Então Deus ele age com justiça, Deus ele sabe o que faz. Por isso que ele traz o juízo sobre a terra, porque ele é soberano, porque ele é justo e é também cheio de misericórdia, porque nós vamos ver aqui em 2 Crônicas, no capítulo 15, que mesmo em meio ao juízo de Deus, Deus demonstra a sua misericórdia. No verso 2 Crônicas 15, a partir do verso 1, diz assim: aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: ouve-me, rei Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que o Senhor está convosco, desde que estejais com ele. Se o buscardes, ele se permitirá ser encontrado. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos abandonará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e sem obedecer a Deus, nem o ensino da Torá, ensinado por pelo menos um sacerdote, assim diz o versículo 3. Verso 4: contudo,
quando em meio à sua angústia eles voltaram-se de todo o coração para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Deus se permitiu ser achado pelo povo quando eles buscaram a Deus de todo o vosso coração. Então, mesmo diante de um juízo de Deus, mesmo diante de uma aflição dessa, se nós nos voltarmos com todo o nosso coração para o Senhor, Ele nos ouvirá, é promessa dEle, e nos deixará que nós venhamos encontrá-lo. Então isso é algo maravilhoso, é algo transformador. Mesmo em meio à aflição ali, aquele castigo, o povo clamou e Deus o ouviu. No verso 7 diz que eles não se desfaleceram, não se desanimaram. No verso 8 diz que o rei Asa e todo o povo tomou ânimo, desfez dos seus ídolos, dos seus cultos abomináveis. Eles pararam com aqueles cultos idólatras, cultos egocêntricos, egoístas, que buscavam a Deus mais por aquilo que Deus podia dar, né? No caso, a idolatria sempre foi algo detestável por parte de Deus. E Ezequiel, um pouquinho antes, no capítulo 14 ainda, ele fala dos ídolos do nosso coração. Quando nós levantamos ídolos dentro do nosso coração e começamos a buscar a Deus e fazer as coisas por motivações egoístas e egocêntricas. E o que Deus deseja com tudo isso, amados, é que nós venhamos repensar a nossa vida, a nossa trajetória e a nossa fé, né? Para que nós venhamos ter uma fé pura, uma fé sincera, uma fé realmente espiritual, com discernimento, e uma fé que é gerada no próprio coração de Deus, aonde nós venhamos aqui abandonar os nossos cultos abomináveis. O que nós vimos muitas das vezes é uma frieza geral dentro da igreja. Muitas das vezes o povo precisa ser todo o tempo hiperestimulado, até mesmo para louvar muitas das vezes para adorar o Senhor, para orar, para participar, né, de vigílias, de orações e tudo mais. E a promessa é que se nós nos voltarmos de todo o coração para o Senhor, nós, o povo de Deus, né, em meio à nossa angústia, Ele nos ouvirá, se nós nos voltarmos para Ele com todo o nosso coração, e Ele vai manifestar graça e vai manifestar salvação, livramento para nós. No Isaías, no capítulo 26, ele complementa esse raciocínio quando ele diz através do profeta Isaías, no capítulo 26, verso 12, diz que tudo que nós alcançamos foi Deus que fez para nós. Tudo que nós alcançamos foi Deus que fez para nós. E o que nós percebemos muitas das vezes é um povo, nós como até mesmo o povo de Deus, autossuficiente, achando que é pela nossa capacidade, né, que nós vamos fazer a obra de Deus, achando que é pela nossa capacidade que nós vamos fazer o que precisamos fazer dentro da perspectiva da gestão pública, do comércio, da indústria, da produção, seja em qual área for. Nós precisamos entender que tudo que nós alcançarmos é Deus que prepara para nós. Isso vai trazer gratidão ao nosso coração e um olhar diferente, né? Porque nós vamos deixar de ter um olhar autossuficiente e começar a ter um olhar dependente de Deus. No verso 16, ainda de Isaías 26, ele diz que no meio da grande angústia, eles buscaram o Senhor, eles se aplicaram à oração, porquanto a correção de Deus flagelou o povo, e o povo começou a voltar. Então, em mesmo Isaías, Deus confirma esse princípio, que se em meio à angústia, em meio às aflições, em meio aos flagelos de Deus, o povo de Deus, o povo que teme o Senhor, o povo que crê num Deus criador, num Deus soberano, num Deus que governa as nações, se clamar a Ele, Ele ouvirá e Deus nos trará livramento. Agora, interessante que no verso 20, Deus traz uma estratégia para o povo de Deus, né? Assim como lá, através da vida de Esther, quando o povo, o rei lançou um decreto, né, de matar o povo, de perseguir o povo, e através de Esther, Deus permitiu o povo ter uma estratégia de se defender, de poder se defender. O rei deu esse direito ao povo de se defender, de guerrear, né? E aqui também no verso 20 de Isaías, capítulo 26, Deus ele dá uma estratégia, ele diz assim: eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconda-te por um pouco de tempo, até que o justo juízo de Deus tenha passado pela terra, ou seja, tenha sido satisfeita, né? Porquanto
o Senhor está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra. Então, queridos, quando nós olhamos para as nações, nós vemos muitas abominações, muitas pessoas zombando de Deus, rindo de Deus. Vimos aí o carnaval, né? Como que tem sido sistematicamente sido uma afronta para Deus, muitas ações até mesmo institucionais em muitas nações, sendo uma afronta a Deus, aos princípios de Deus, aos valores da palavra de Deus, da lei de Deus. E Deus não vai olhar para tudo isso e cruzar os braços. Por isso que em Ezequiel ele diz que eu tive motivo para fazer o que fiz, né? E nem que Jó, Daniel, Noé clame, eu vou desfazer. Então o que Deus fala? Entra para o quarto, né? Entra para casa, se esconde até que passe a ira de Deus sobre a terra. E vamos aproveitar esse tempo de estarmos em casa, de estarmos guardados nos nossos aposentos, né? Como diz o verso 20 aqui, de Isaías 26. E aproveitar para fazer isso que ele diz aqui no verso 16, de buscar ao Senhor com todo o coração, de nos propor a orar, porque muitas pessoas, amados, mesmo passando por tudo isso, não ora, não busca Deus, não leva a sério as coisas, não respeita as autoridades, não se submete às orientações da vigilância, né, da saúde, do governo, da prefeitura, e acabam fazendo as coisas conforme quer. É tempo de nós realmente facilitarmos nesse trabalho de prevenção, porque se essa doença chegar, quando ela chega a se manifestar, a pessoa já contaminou outros tantos e você vai se relacionar com pessoas que você não sabe se está contaminado ou não. E foi Deus que decretou assim. Isso não é questão de fé. A gente tem que ter fé na palavra de Deus, tem que ter fé naquilo que Deus falou. E nem sempre Deus vai falar assim, vá na tua fé que eu vou te preservar. Muitas das vezes Deus vai falar como está falando com Isaías, entra para a tua casa, se esconde, se guarde, se proteja, você e a sua família, vá orar, vá buscar o Senhor com todo o coração. E se esta é a instrução de Deus para os nossos dias, nós temos que ter fé nessa palavra e obedecer. Amém? E fechando o raciocínio aqui no Isaías capítulo 27, logo em seguida, né? Deus ele traz uma palavra de esperança para nós, porque no verso 2 ele diz assim: naquele dia se exclamará, cantai todos sobre a grande vinha frutífera, cantai profeticamente, né? Um cântico de vitória, porque ele diz no verso 3 que ele, o Senhor, é o nosso vigia, ele nos rega continuamente, a nós quem? Aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que entregam suas vidas a ele, a sua igreja, a sua noiva, né? Ele rega continuamente, para que ninguém nem nada cause mal algum. Ele vigia e nos protege dia e noite. Olha que coisa maravilhosa. Então não tem por que desesperar. Nós só temos que orar, temos que fazer a nossa parte de nos precaver, de nos resguardar, seguir as orientações de Deus e orar e buscar a face do Senhor e ter paz no nosso coração. Não adianta, não é tempo de ter pânico, né? Porque apesar de todo esse caos, Deus ele nos guarda. Deus ele nos guarda. E agora no versículo 4 ele diz que aqueles que se colocam no caminho dele, ainda aqui em Isaías 27, né? Ele diz que aqueles que se colocam no caminho dele como roseiras bravas, como espinheiros, como pessoas insubordinadas, insubmissas, que se opõem à vontade de Deus sobre a terra, ele vai exterminar, ele vai desarraigar, ele vai desestabelecer, né? E no verso 5 ele continua dizendo que o que ele deseja é paz com as pessoas. Então ele fala assim: eu vou exterminar, a não ser que se rendam a mim e que busquem refúgio em mim e façam as pazes comigo, aí eu não vou exterminar. Então, queridos, o que Deus deseja é que nós venhamos fazer as pazes com Deus, nos voltar para Deus com o coração quebrantado e reconhecer a soberania de Deus. Porque muitos podem dizer assim: não, é algo casual, é algo natural, Deus não está nisso não. Será? E se Deus tiver, né? E se realmente for como a palavra diz, e aqueles que estão errados podem pagar um preço muito alto. E a vontade de Deus é que nós venhamos nos reposicionar como povo, como família, como nação diante de Deus, temendo o Senhor, amando a sua palavra, a sua presença, temendo o seu nome, andando em justiça, em amor, em misericórdia. E no verso 6 Deus traz uma palavra de esperança
onde Isaías 27, verso 6, ele diz: em um futuro que se aproxima, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo dos frutos excelentes. Quando nós observamos toda vez que houve um juízo de Deus sobre a terra, Deus trouxe um tempo de avivamento. Então todo tempo de juízo foi seguido por um tempo de avivamento, porque o povo se quebrantou, o povo orou, o povo se reposicionou, as nações, que passaram por isso, e é isso que nós oramos. Então nesse dia, vamos estar orando nesse aspecto. Ore pelas nações da terra, ore pela igreja, que Deus esteja fortalecendo os fracos, que Deus esteja nos preparando para o encontro com o noivo, amém? Vamos estar orando e ore aí onde você estiver, com a sua família, busque o Senhor com paz no seu coração, com plena certeza de segurança. Deus é um Deus que nos guarda mesmo em meio ao caos. Que Deus venha estar guardando os agentes de saúde, todas as pessoas que estão envolvidas nessa equipe, que estão na linha de frente da saúde, da educação, da segurança. Houve uma grande parceria em várias instituições. Que Deus venha estar guardando a todos, que Deus venha estar guardando você, a sua casa, a sua família, a sua parentela, amém? Deus abençoe, guarde essa palavra no teu coração e lembre-se, o pecado traz o juízo de Deus, mas o juízo de Deus traz um tempo de misericórdia, de reposicionamento e posterior avivamento, onde nós podemos ter esperança aí de grande paz, segurança e prosperidade na presença de Deus. Que Deus venha abençoar nosso município, estado e nação. Deus abençoe.